No começo parecia perfeita, intensa, vulnerável, alguém que fazia você se sentir escolhido como nunca antes. Então, por que agora você vive com tensão constante? Por que analisa cada mensagem procurando o que fez de errado? E em que momento amar começou a parecer sobrevivência? Há algo ainda mais inquietante. As relações mais destrutivas não começam com gritos, mas com encanto. Fique até o fim, porque entender este padrão pode evitar que você perca algo mais importante do que o relacionamento, a si mesmo. Tudo começa de uma forma que parece quase perfeita. Ela é intensa, atenta, profundamente interessada em você. Te escuta como ninguém nunca fez antes, e a conexão avança com rapidez. Você sente que finalmente alguém vê partes suas que outros nunca notaram. Essa sensação de ser escolhido baixa suas defesas sem que você perceba. E aí ocorre o primeiro passo invisível. Você começa a abrir seus limites naturais. Compartilha mais, se adapta mais, doa mais. Não porque te pedem diretamente, mas porque o vínculo parece especial. O ritmo acelerado do relacionamento parece um sinal de autenticidade, não um alerta. No início, qualquer pequeno conflito é interpretado como algo normal. Mesmo quando algo te incomoda, você ignora porque o balanço geral ainda parece positivo. Você pensa que todos os relacionamentos exigem ajustes e cede um pouco mais. Sem perceber, o centro de gravidade emocional começa a se deslocar. Você começa a priorizar o bem-estar dela acima do seu. Ajusta horários, muda hábitos, modifica formas de se comunicar para manter a harmonia. Nada parece grave isoladamente, mas o conjunto cria uma dinâmica nova. Você se adapta. Ela define o ritmo. Ainda não há caos nem grandes problemas. Apenas uma sensação sutil de esforço constante para manter a conexão intacta. E esse esforço é precisamente o que abre a porta para o próximo passo. Porque o desgaste real não aparece de repente. Chega lentamente, quase em silêncio, acompanhado de uma emoção difícil de identificar no início: a confusão. A mudança não é brusca, por isso é tão difícil de detectar. Começam pequenos momentos onde você se sente inseguro sem saber exatamente o porquê. Comentários que parecem inofensivos, mas que te deixam pensando por horas. Conversas que terminam com uma sensação estranha, como se você tivesse feito algo errado, embora não consiga apontar o quê. A confusão se torna parte da rotina. Você começa a revisar mentalmente o que disse, como disse, se poderia ter reagido melhor. Aos poucos, sua energia se volta para tentar evitar conflitos antes que eles apareçam. Fala com mais cuidado. Pensa mais antes de expressar desacordo. E quase sem perceber, começa a pedir desculpas com mais frequência. Não porque você seja culpado de algo claro, mas porque pedir perdão parece a forma mais rápida de recuperar a calma. Cada vez que você faz isso, o momento tenso desaparece. Ao menos temporariamente. Isso reforça o padrão. Enquanto isso, sua percepção do relacionamento começa a mudar. Já não parece tão espontâneo quanto antes. Há uma espécie de vigilância interna constante, uma necessidade de manter o equilíbrio emocional. O mais perigoso é que você ainda acredita que tudo isso é normal, que simplesmente está aprendendo a amar melhor, a ser mais paciente, mais compreensivo. Mas a realidade é outra. Seu mundo emocional começa a girar em torno de evitar o conflito em vez de viver o relacionamento. E quando a confusão se mistura com o medo de perder o que no início parecia perfeito, aparece o próximo passo do padrão. O ciclo tóxico. Um movimento constante entre momentos de proximidade intensa e fases de distanciamento ou castigo emocional que te deixam tentando recuperar o que um dia sentiu. O ciclo começa quase sem que você perceba. Depois de um momento tenso, chegam dias onde tudo volta a parecer incrível. Ela se mostra carinhosa, próxima, intensa como no início. Essa proximidade te lembra por que você se apaixonou e te faz pensar que tudo está melhorando. Essa fase de idealização reforça sua esperança. Mas quando você relaxa, algo muda novamente. Surge distância, frieza ou críticas sutis. Nem sempre há uma razão clara. Você apenas sente que o clima emocional muda e volta a se perguntar o que fez de errado. Então,
você faz o que já se tornou automático. Tenta recuperar a conexão. Você se esforça mais, explica mais, cede mais. Busca retornar àquele estado inicial, onde tudo era fácil. Sem perceber, seu comportamento começa a ser guiado pelo medo de perder esses momentos bons. Esse é o núcleo do ciclo: idealização, tensão, tentativa de reparação e depois idealização novamente. Cada volta do ciclo te prende mais porque o contraste emocional é forte. Os momentos positivos parecem intensos, justamente porque vêm depois do mal-estar. E isso faz com que você ignore sinais que antes teriam sido alarmantes. O controle não aparece como uma ordem direta. Surge através da sua própria necessidade de voltar à calma. Você começa a se modificar para evitar a fase negativa e, nessa tentativa, cede mais espaço interno. O perigoso é que o foco já não está no que você precisa, mas em como manter o relacionamento estável. E enquanto o ciclo se repete, algo começa a acontecer fora do relacionamento, dentro do seu próprio corpo. Porque viver em tensão constante tem um preço real. Seu sistema começa a reagir como se estivesse sempre em alerta. Quando a tensão emocional se torna constante, o corpo começa a notar antes mesmo da mente. Você dorme pior, pensa demais, sente cansaço, embora não entenda exatamente o porquê. Seu sistema nervoso permanece em alerta, esperando a próxima mudança de humor ou o próximo conflito. Você já não relaxa totalmente. Começa a antecipar reações. Revisa o tom das mensagens, analisa silêncios, tenta interpretar pequenos sinais para evitar problemas. Essa vigilância contínua esgota sua energia mental. E aos poucos aparece algo mais profundo: a perda de identidade. As decisões que antes você tomava com naturalidade, agora são filtradas por uma pergunta automática. Isso causará tensão? Ajusta comportamentos, opiniões e até suas emoções para manter a estabilidade. Sem perceber, você deixa de viver a partir de quem você é e começa a viver a partir do que evita conflitos. O corpo responde a esse estado com ansiedade, fadiga e uma sensação constante de estar pisando em ovos. Mesmo quando tudo parece estar bem, uma parte sua continua preparada para amar a próxima mudança. E essa adaptação prolongada tem um efeito silencioso. Você deixa de reconhecer seus próprios limites. O que antes você diria não, agora aceita para evitar discussões. O que antes te incomodava, agora você justifica. Convence-se de que é temporário, de que tudo voltará ao equilíbrio. Mas o equilíbrio não chega sozinho. Chega um momento inevitável em que algo dentro de você se cansa de ceder. Um instante onde surge a necessidade de dizer não. E esse momento muda completamente a dinâmica. Porque quando os limites aparecem, o sistema tóxico reage. Chega um ponto em que o esgotamento pesa mais do que o medo do conflito. Talvez não seja uma grande decisão, apenas um momento pequeno. Você diz não a algo que antes teria aceitado, expressa um incômodo ou simplesmente decide proteger seu espaço emocional. E então ocorre algo revelador. A reação não é a que você esperava. Quando você começa a impor limites, o equilíbrio que mantinha a dinâmica muda. O que antes parecia funcionar, deixa de funcionar. Pode surgir distância, frustração ou tentativas de fazer você se sentir culpado por mudar sua atitude. Esse momento é crucial porque revela como o relacionamento realmente funciona. Se os seus limites geram tensão imediata, significa que o sistema dependia de você ceder constantemente. E quando você para de fazer isso, a estrutura inteira se abala. Aqui muitas pessoas recuam. O medo de perder o relacionamento faz com que voltem a ceder. Porque impor limites pode parecer egoísta quando você passa muito tempo se adaptando. Mas na realidade, os limites não são uma agressão. São uma forma de proteger sua estabilidade. Dizer não significa deixar de amar. Significa deixar de desaparecer dentro do relacionamento. No entanto, estabelecer limites nem sempre traz paz imediata. Às vezes, intensifica o conflito temporariamente, porque quebra o padrão habitual. E aí surge uma escolha importante: continuar reagindo emocionalmente
entrando em discussões e justificativas constantes, ou mudar completamente a forma de participar do jogo. Porque a verdadeira mudança não ocorre apenas quando você diz não. Ocorre quando você deixa de reagir automaticamente. E esse passo marca o início da quebra do ciclo. A mudança mais poderosa não é discutir melhor nem encontrar o argumento perfeito. É deixar de reagir da forma que o ciclo espera de você. Durante muito tempo, cada tensão gerava a mesma resposta: explicar, justificar, tentar consertar imediatamente. Essa reação mantinha o jogo ativo. Quanto mais você tentava acalmar o conflito, mais energia entregava à dinâmica. Quebrar o ciclo significa algo diferente. Significa parar antes de responder, não entrar automaticamente na defensiva. Não tentar convencer nem corrigir cada percepção equivocada. Você começa a escolher quando falar e quando simplesmente manter a calma. No início parece estranho, até desconfortável, porque reagir era uma maneira de sentir que ainda tinha controle. Mas na realidade, esse impulso te mantinha preso. Quando você para de alimentar o drama emocional, a intensidade começa a diminuir. Não porque a outra pessoa mude necessariamente, mas porque você já não participa da mesma forma. Começa a observar em vez de absorver, a escutar sem assumir responsabilidade imediata por cada emoção alheia. Isso cria espaço interno, e nesse espaço surge clareza. Você começa a ver o relacionamento como ele é, não como espera que volte a ser. Reconhece padrões que antes pareciam confusão e percebe algo importante. Você não pode salvar uma dinâmica sacrificando sua própria estabilidade. Deixar de reagir não é frieza, é maturidade emocional. É escolher sua paz antes da necessidade de ter razão ou de manter algo que já não funciona de maneira saudável. E quando essa clareza se instala, ocorre o último passo: o despertar. O momento em que a história deixa de girar em torno do relacionamento e volta a girar em torno de você. O despertar não acontece de repente. Chega aos poucos, quando você começa a olhar a história completa com distanciamento. Já não analisa apenas o que a outra pessoa fez. Também observa como entrou no padrão, como cedeu partes de si tentando manter o relacionamento vivo. E essa compreensão muda tudo, porque o foco deixa de ser culpar e passa a ser aprender. Entende que ninguém pode controlar totalmente sua identidade se você não a entregar aos poucos. Reconhece os sinais que antes ignorou e começa a confiar novamente na sua percepção. A libertação não significa sair sem dor, significa sair com clareza. Você começa a reconstruir sua rotina, suas decisões, seus limites. Recupera espaços que havia abandonado e, acima de tudo, recupera a sensação de ser você mesmo, sem a necessidade de se adaptar constantemente. O relacionamento deixa de ser o centro do seu mundo emocional. E então ocorre algo inesperado. O silêncio já não parece vazio, parece tranquilo. O aprendizado final não é evitar todos os relacionamentos difíceis. É aprender a reconhecer quando você está deixando de ser você dentro de uma dinâmica. Saber que o amor saudável não exige que você se perca para funcionar. Quando você entende isso, o padrão se quebra. Já não busca intensidade confundida com amor. Busca estabilidade, respeito e equilíbrio. E embora o caminho para essa clareza possa ser árduo, também é o início de uma versão sua mais forte e consciente.